Uma jovem moradora do interior começa a questionar a sua vida na cidade pequena, passando por uma experiência sobrenatural que promete mudar completamente o rumo do seu futuro e de todos os habitantes do lugar. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Your Name, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo a pequena cidade de Itomori, onde Mitsuami e Amisu despertam em uma manhã como se não se reconhecesse. No dia seguinte, a garota acorda novamente pela manhã, e todos ao seu redor começam a dizer que no dia anterior, Mitsuha tinha agido de forma bastante estranha, sem parecer ser ela mesma. Já enquanto caminha para a escola com os amigos Teishi e Saya, descobrimos que a garota era filha do prefeito da cidade, Toshiki, que a repreende na frente de todos, por conta dela andar com a cabeça baixada. No colégio, Mitsuha fica chocada ao saber das coisas que tinha feito no dia anterior, e fica sem entender aquilo, pois não se lembrava de nada. Além disso, a moça encontra uma mensagem em seu caderno, perguntando quem era ela. No fim do dia, Mitsuha revela aos amigos que estava cansada daquela cidadezinha, onde não tinha nada para fazer, completando que pretendia se mudar para Tóquio assim que se formasse. À noite, Mitsuha está traçando alguns fios com a sua avó Hitoa, quando a sua irmã mais nova, Otsuha, diz que gostaria de ajudar, mas a idosa fala que ela ainda era muito jovem para isso. Hitoa ainda conta sobre aqueles fios entrelaçados terem grande significado, mas que apesar da população local manter os eventos festivos, o seu verdadeiro propósito havia se perdido conforme o passar dos anos. Inclusive, ela critica Toshiki por ele ter deixado os velhos costumes e se tornado um político. Assim, pulamos para o prefeito na casa de Teishi, conversando com o pai do rapaz sobre as futuras eleições. Em seguida, o pai do garoto vai até ele, dizendo que o filho iria aprender a mexer com explosivos durante o fim de semana. Mais tarde, Mitsuha e a irmã estão realizando um ritual, que consistia em colocar um pouco de arroz na boca e depois cuspi-lo, para assim fermentar o alimento para a criação de sake. E logo que acaba esse ritual no mínimo nojento, Mitsuha demonstra mais uma vez a sua insatisfação, assim como eu quando vocês não deixam um like. E deixem um like galera, assim vocês fortalecem o meu trabalho e me incentivam a continuar produzindo conteúdos de qualidade aqui pra vocês. De volta ao filme, Mitsuha acaba gritando aos quatro ventos a sua vontade de sair daquela cidadezinha. Já no outro dia, um rapaz chamado Taki Tachibana desperta em sua cama, em Tóquio, parecendo não se reconhecer, assim como Mitsuha anteriormente. Logo, ele começa a fazer suas atividades do dia, demonstrando não se lembrar muito bem das coisas e causando bastante estranheza em seus amigos, inclusive em seus colegas de trabalho, principalmente Miki Okudera. E Miki era uma bela jovem em que todos tinham um crush, e ela fica apaixonada por esse novo Taki após ele consertar a sua saia rasgada por um freguês babaca. E isso desperta a ira dos demais funcionários do restaurante italiano, no qual os dois trabalhavam, que ficam com bastante raiva por Taki agora monopolizar as atenções de Miki. Então nos damos conta do que estava acontecendo. Mitsuha e Taki estavam trocando de corpos, contudo, para eles aquilo era apenas um sonho, do qual se esqueciam quando despertavam. Dessa forma, eles decidem criar algumas regras, para que as suas respectivas vidas não fossem estragadas, por algo de errado que um pudesse fazer enquanto estivesse no corpo do outro. E mesmo assim, isso não os impede de fazer algumas estripulias. No caso de Taki, ele faz com que Mitsuha fique tão popular que até uma moça pede ela em namoro. Já no caso da garota, ela começa a gastar o dinheiro de Taki com rolês pela cidade, e faz com que Miki se apaixone por ele cada vez mais. Ao mesmo tempo em que na casa de Mitsuha, vemos os noticiários informando que o cometa Tiamat passaria próximo da Terra dentro de alguns dias, o que acontecia uma vez a cada 1200 anos. Em uma tarde, enquanto Taki está no corpo de Mitsuha, ela, Hitoa e Yotsuha estão caminhando pelas montanhas, quando a garota barra garoto se oferece para carregar a idosa, e ela começa a contar para as netas sobre Musubi. Hitoa conta que no dialeto local antigo, Musubi era o nome da entidade guardiã que guardava Itomori. Além disso, essa palavra significava algo bem profundo, como unir os fios da vida, unir pessoas e também algo com a passagem do tempo. Ainda segundo Hitoa, esses eram os grandes poderes que a entidade guardiã Musubi possuía, e ela completa dizendo que os cordões que elas entrelaçaram outro dia era uma antiga arte que representava o fluxo do tempo, e que tudo que elas se alimentavam também era Musubi, pois aquilo fazia com que os alimentos se conectassem com a sua alma. E aí descobrimos que o trio estava indo até um altar fazer uma oferenda ao deus Musubi. Logo elas chegam até um templo, que ficava dentro de uma enorme cratera, e ao atravessar um riacho, a avó diz que a partir dali estavam entrando no outro mundo. Então, após as duas moças darem como oferenda o sake que tinham fermentado com as suas próprias salivas, o que significava que ali continha a parte delas, as três começam o caminho de volta. Elas param por um momento para apreciar o crepúsculo iluminar toda a cidade, e Taki fica maravilhado com a visão. Diante daquilo, Yotsuha questiona se elas conseguiriam ver o cometa, e Taki não entende muito o que ela quer dizer, despertando em sua cama logo a seguir, com
lágrimas nos olhos. É aí que ele percebe que Mitsuha tinha conseguido um encontro entre ele e Miki, saindo atrasado para encontrar a moça. O garoto também percebe que Mitsuha havia deixado diversas anotações sobre como se comportar no tal rolê. Em paralelo, inicialmente, Mitsuha fica feliz por ter ajudado o amigo, mas ela percebe que ter juntado ele com outra mulher não era bem o que queria e começa a chorar. Já o rapaz passa o dia com Miki, porém a mulher percebe que ele estava meio distante, compreendendo agora que Taki parecia interessado em outra pessoa. Por isso, ela se despede dele e vai embora. Ao concluir que ela estava certa, Taki começa a ligar e mandar mensagens para os números de Mitsuha, mas a ligação não é completada e as mensagens não são entregues. Simultaneamente, vemos que Mitsuha havia cortado o cabelo e foi junto com os amigos presenciar a passagem do cometa, vendo quando ele se acaba dividindo em dois e caindo. Dali em diante, os dois jovens nunca mais tiveram nenhum contato, nem nunca mais trocaram de corpo, e Taki passou a desenhar o que se lembrava de Itomori. Até que um dia ele resolve que iria atrás de Mitsuha nas montanhas, mas não sabia nada sobre o lugar no qual ela vivia, nem mesmo o nome da cidade, e apenas tinha os desenhos que havia feito. Mesmo assim, Taki parte atrás da jovem na companhia de Tsukasa, Fuji e Miki, que resolvem acompanhá-lo, por achar que Mitsuha era uma amiga que ele conheceu na internet e queriam estar junto caso houvesse algum problema. Desse jeito, os três rodam por um monte de lugares, sem nunca encontrar a cidade de Mitsuha. Então, quando eles estavam prestes a voltar para Tóquio, os donos de um restaurante reconheceram um dos desenhos de Taki, revelando que Itomori tinha sido destruída 3 anos atrás, por conta do impacto de parte do cometa. É aí que nos damos conta que Taki e Mitsuha estavam existindo em linhas de tempos diferentes, e ao ir até a cidade, o garoto vê que realmente ali era onde residia Mitsuha, vendo que o local agora estava devastado e sem nenhum morador. Nessa hora, as mensagens que a moça havia enviado para Taki começam a desaparecer, assim como ele começa a se esquecer da amada. À noite, ele vai procurar mais informações sobre o impacto, descobrindo que Mitsuha tinha falecido na tragédia. Mais tarde, Miki e Tsukasa estão discutindo se acreditavam na história de mudanças de corpos que o amigo tinha contado, quando a mulher diz que alguém realmente tinha entrado na vida de Taki e o mudado. Já o rapaz está num quarto de hotel desconsolado, quando esquece o nome de Mitsuha de vez, assim como o propósito daquela viagem. Então ele se desculpa com Miki, dizendo que realmente tudo aquilo não passou de um sonho, e comenta sobre uma pulseira de fios entrelaçados, que não se lembrava de quem tinha ganho. Depois, o cara acaba cochilando e se recordando que Hitoa tinha falado sobre Musubi e o tempo se entrelaçara. Por isso, Taki resolve deixar os amigos no hotel e retornar até Itomori. Lá o garoto vai até o templo no outro mundo, pois o sake que Mitsuha havia feito ainda deveria estar lá, contendo parte da garota. Aí, ao chegar no local, o garoto toma a bebida, na esperança de que aquilo o fizesse trocar de corpo com a amada mais uma vez, e permitisse que ele a salvasse do desastre. E isso acaba dando certo, e Taki tem vislumbres da vida da amada até o dia em que ela morreu, como quando Mitsuha ganhou sua irmãzinha, e quando ela perdeu a mãe, e o pai ficou tão desiludido pela perda, que deixou as filhas para a avó criar. Dentro de pouco tempo, ele desperta no corpo de Mitsuha, 3 anos atrás, e a primeira coisa que o garoto faz é avisar a avó sobre o que aconteceria, e a idosa acredita nele, por conta daquela coisa de troca de corpos sempre ter acontecido em sua família. Contudo, por mais que ela acredite na sua história, Taki fica decidido a salvar toda a cidade, sendo que ninguém mais acredita nele, nem mesmo o pai de Mitsuha. Por sorte, Teishi e Saya acreditam nas palavras dele e resolvem ajudar, bolando um plano que consistia no rapaz usar os explosivos com os quais o seu pai trabalhava, para causar uma explosão na central de energia, ao mesmo tempo em que Saya anunciaria pelo sistema de voz que todos deveriam se refugiar na escola, por conta do local estar fora da zona de impacto. Então, enquanto todos faziam os preparativos para o plano, Taki acaba descobrindo que Mitsuha tinha ido até Tóquio, procurar por ele um dia antes da tragédia com o cometa. Nesse instante, ele decide ir até o templo, pois havia sentido que Mitsuha estava lá, e pega a bicicleta de Teishi para poder chegar mais rápido ao lugar. No presente, Mitsuha desperta no corpo de Taki, percebendo o que tinha acontecido com ela na noite em que viu o cometa se fragmentando. É aí que temos flashes do dia que Mitsuha foi para Tóquio. Na ocasião, ela havia decidido tentar encontrar Taki, mesmo sem ter muitas informações sobre ele. Porém, por mais que procurasse, ela não o encontra. E quando já está desistindo do rolê, a moça acaba vendo o rapaz dentro do metrô. Animada, Mitsuha vai até ele. Contudo, como aquilo tinha ocorrido muito antes de Taki a conhecer, mais precisamente há 3 anos atrás, o cara não a reconheceu, a deixando extremamente triste. Mesmo assim, no tumulto que se seguiu quando o vagão abriu as portas, Taki acabou ficando com a fita que Mitsuha amarrava no cabelo, e vemos que era aquilo que ele usava em volta do pulso. De volta ao presente, vemos que os dois se encontram no topo
topo da cratera, mas como estavam em tempos diferentes, eles apenas escutam um ao outro. No entanto, sob a luz do crepúsculo, os dois enfim conseguem se ver e conversar por um tempo. Com isso, eles retornam cada um para o seu respectivo corpo, prometendo que não se esqueceriam um do outro. Por isso, resolvem escrever o nome do amado em suas mãos. Taki até consegue escrever o seu na mão de Mitsuha, mas na hora que ela estava escrevendo dela, o crepúsculo acaba e ela desaparece, fazendo com que Taki se esqueça imediatamente dela. Já a moça retorna para 3 anos atrás e corre contra o tempo para sobreviver e salvar toda a sua cidade. Então ela vai atrás dos amigos para dar prosseguimento ao plano de explodir a estação de energia. Só que apesar da comoção inicial, aquilo não surte o efeito desejado, e tudo ainda piora quando Toshiki descobre o que estava acontecendo e lança um comunicado para todos, dizendo que tudo estava bem. Isso deixa Mitsuha em completo desespero, e enquanto corre, ela acaba caindo no chão, percebendo que também tinha se esquecido de Taki. Contudo, ao olhar para sua mão, ela vê que o garoto tinha escrito "Eu te amo", e isso dá forças a ela para correr até a casa do seu pai, no exato momento em que o cometa cai. Ao mesmo tempo, o Taki de 3 anos atrás observava o céu de Tóquio, maravilhado com o espetáculo que era a passagem do cometa. Dessa forma, 5 anos se passam, e descobrimos que quase todos os cidadãos de Tomori haviam sido salvos no dia da queda do cometa, e que Miki agora estava casada, mas não tinha deixado de ser amiga de Taki. Em contrapartida, o garoto tinha se esquecido de tudo sobre Mitsuha, apesar de sua obsessão pelos eventos sobre o cometa, e por sempre parecer estar buscando por alguém. Um dia ele vê Teishi e Saya conversando em um café, e os acha um pouco familiares, mas não fala nada com os dois. Mais tarde, ele sai de lá e cruza com Mitsuha. Porém, por mais que ache familiar, ele também não para na intenção de falar com ela, e o mesmo é válido para a mulher. Até que um dia, Taki vê Mitsuha no metrô e resolve ir atrás dela, mesmo que não a reconheça. Logo, os dois terminam frente a frente, mas não têm coragem de falar um com o outro, indo em direções diferentes. No entanto, antes que se afastem, Taki toma coragem e fala para a mulher que conhecia ela de algum lugar, e Mitsuha se vira para ele com lágrimas nos olhos, dizendo que ela também. E encerramos o filme com os dois perguntando o nome um do outro. Fala galera, o que vocês acharam dessa história? Me contem nos comentários. E se você fosse um soberano e decidisse reencarnar como um Zé Ninguém, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.